A gente está levantando uns dados agora para comparar as metrópoles, com base numa classificação de atividades que a gente adota. Então, o Rio, além de ser a metrópole que mais perdeu emprego formal na última década, entre 2011 e 2021, que são os dados com base em dados da RAIS, né? Além do Rio ter sido a metrópole que mais perdeu o emprego formal, foi a metrópole que mais perdeu emprego, por exemplo, na indústria de maior especialidade técnica, né? De maior nível técnico, né? As indústrias mais sofisticadas, digamos assim. Então, é uma crise econômica estrutural. A gente tem uma metrópole integrada economicamente, apesar disso, né? E aí, então, existe essa interdependência, sobretudo polo-periferia, né? Vamos pensando no polo, o município do Rio e os municípios do entorno, né? Mas a gente tem uma metrópole fragmentada socialmente, né? Em que as pessoas estão submetidas a condições de vida muito precárias, né? Que está relacionado à sua inserção no mercado de trabalho, claro, mas também as próprias condições urbanas que a cidade oferece. Então, lá no Observatório, não sei se você chegou a ter contato com esse material, a gente desenvolveu com dados do censo de 2010, então já é um trabalho um pouco, digamos, antigo, que é o Índice de Bem-Estar Urbano, calculado com várias variáveis e agrupadas em várias dimensões, que a gente tenta medir o bem-estar para além da questão individual, né? Então, a gente considera os bens coletivos que são oferecidos pela cidade. Então, a gente vai olhar para a questão ambiental, a gente vai olhar para a arborização urbana, a gente vai olhar para a acessibilidade, para a mobilidade, a gente vai olhar para a disponibilidade de rampas para pedestre e o tempo de deslocamento das pessoas da casa de trabalho. A gente vai olhar para a infraestrutura urbana, a gente vai, de saneamento, por exemplo, a gente não vai olhar para o acesso individual à água canalizada, à água tratada. A gente vai olhar para a disponibilidade da rede, a gente vai olhar para a disponibilidade de bueiros, que são bens coletivos. E nessas condições urbanas medidas por esse índice, o Rio de Janeiro se coloca também nas piores posições em comparação com as outras metrópoles, junto com algumas metrópoles do norte e do nordeste. Então, a desigualdade ela precisa também ser atacada nas suas diversas dimensões, né? Então, a questão da própria multidimensionalidade das desigualdades. Então, renda, a gente precisa ter, além de uma política de desenvolvimento econômico para a metrópole do Estado, a gente precisa de ter políticas de renda mínima ou de auxílio, mas políticas de renda de auxílio que não sejam políticas de ocasião ou do governo de ocasião, que sejam, de fato, estruturadas como políticas públicas. E aí, na dimensão urbana, pensar, de fato, em investimentos que diminuam a desigualdade da distribuição dos equipamentos públicos, que a gente sabe que é evidente na nossa cidade, né? Então, eu, por exemplo, circulo muito entre Zona Sul e Zona Norte, enfim, eu vejo essa desigualdade, ela é visível, né? Então, a desigualdade não é só de renda e ela precisa ser atacada nessas várias dimensões, né? Claro, no que tange a questão da mobilidade, eu acho que uma questão fundamental que deve orientar também as políticas que sejam coordenadas pelo governo federal e articuladas entre Estado e municípios, e Estado e municípios metropolitanos, a gente precisa romper com um modelo que é excludente e que ainda prevalece nas políticas de mobilidade, que as ações orientadas para a automobilidade.